E aí galera, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos continuar falando sobre movimento, certo? Vamos continuar falando sobre mecânica, só que dessa vez a gente vai falar de uma maneira um pouquinho diferente, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre movimentos, mas nós não estávamos considerando as causas desse movimento, né? Ou seja, nós estávamos estudando a parte da mecânica que não se preocupa com as causas do movimento, ou seja, a gente estava estudando a cinemática, tá bom? Então vamos entender um pouco, né, sobre a dinâmica, a parte da mecânica que estuda os movimentos, né, considerando suas causas. Então a gente vai considerar aqui o que causou o movimento, tá bom? E o que será a grande causa do movimento? Então eu coloquei aqui, por exemplo, a imagem, né, a imagem de uma bola. Aqui à esquerda eu coloquei a imagem, né, de um jogador, né? A bolinha já caiu aqui, certo? E nós vemos aí também aí um bonequinho, né, levantando uma barra. Ou seja, as três imagens elas estão relacionadas com força, né? A grande diferença é que nessa primeira imagem aqui, ó, para que a bola se movimente é necessário que o pé do atleta entre em contato com a bola. Na segunda imagem também, né, para que o peso suba, né, para que levante-se o peso, é necessário que haja o toque. Já na terceira imagem, né, ó, há o movimento da bolinha sem precisar de nenhum toque, né? Não foi necessário que ninguém tocasse na bolinha para que ela entrasse em movimento, tá certo? Ou seja, a gente vai também tratar aqui, né, de um tipo de força, né, que não necessita do toque, né? Ou seja, nós temos as forças de contato, né, que são aquelas que precisam ter o contato, tocar, e temos as forças que agem à distância, né, que são as forças chamadas forças de campo, né? Nós vamos começar a estudar agora, né, inicialmente esse tipo de força, e ela, ao longo de todo o nosso curso elas vão estar presentes, né? Então existe, por exemplo, a força elétrica, que é uma força de campo, a força magnética, e essa aí que é a força gravitacional. Então Isaac Newton ele deu uma contribuição muito grande, né? Porque foi ele que descobriu exatamente, né, a relação que a gente pode calcular a força gravitacional entre dois corpos, tá bom? E vamos estudar também em um outro momento. Muito bem, então quando ocorre a interação, né, entre os corpos, pode ocorrer uma variação, pode ocorrer variações na velocidade, como a gente viu, né? O corpo ele entra em movimento, mas também pode acontecer deformações, né? Então a força é exatamente uma ação capaz de colocar um corpo em movimento, fazer com que um corpo entre em movimento ou que haja uma deformação. É o caso, por exemplo, quando nós amassamos uma latinha de refrigerante, né? Nesse caso, a força ela está fazendo uma deformação no objeto. Tá bom? Então, falar de dinâmica, falar de leis de Newton, temos que falar de força, porque a grande causa dos movimentos é exatamente a força. Tá bom? Então, podemos definir força como sendo isso aí, ó, interações entre corpos que vão causar variações no seu estado de movimento ou também causar uma deformação. Certo? Então, como nós falamos anteriormente, quando as superfícies dos corpos interagem, se tocam, né, nós dizemos que a força ela é uma força de contato. Já quando não há interação entre esses corpos, né, ou seja, quando a força atua à distância, nós dizemos que a força é de campo, tá bom? E assim como todas as outras grandezas da física, a força ela também tem a sua unidade, né? Não poderia ser diferente, em homenagem a esse cara aí, né? Foi o cara né, em relação à questão dos movimentos, né, os fenômenos relacionados ao movimento, que é Newton. Então, em homenagem a Isaac Newton, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton, ou simplesmente N, tá bom? Então, geralmente, não existe apenas uma força atuando em um objeto. Geralmente existe mais de uma força atuando num único objeto, né? Como exemplo, ó, aqui o carrinho quebrou. É muito comum quando o carro quebra, quando o carro estanca, quando acontece algum problema no carro, né? Nós convidarmos pessoas para empurrar o carro para ele pegar no tranco. Então, nesse caso aí, ó, uma única pessoa não tem uma força suficiente para colocar o carro em movimento. Mas aí quando eu junto duas pessoas, ó, eu vou chamar de F1 a primeira pessoa, de F2 a segunda pessoa. Então essas duas pessoas, elas vão juntas, né, elas vão empurrar o carrinho, ó,
e o carrinho ele vai entrar em movimento. Então, a força das duas pessoas, certo? Elas vão se juntar em uma única força que nós chamamos de força resultante, tá bom? Uma coisa também importante sobre força é que a força é uma grandeza vetorial. Então, a força ela possui, além de um valor, né, de uma intensidade, ela possui uma direção e um sentido. Então, nesse caso, ó, a força ela foi aplicada aqui na horizontal e ela foi aplicada da esquerda para a direita. Então, horizontal é a sua direção e da esquerda para a direita é o seu sentido, tá bom? Muito bom. Então, nós podemos dizer que todas as forças elas vão agir como sendo uma única força, que nós chamamos isso de força resultante. E nós podemos representar dessa forma. Fr, que é a força resultante, é a soma de F1 mais F2 mais Fn. Por que Fn? Porque pode ser N forças, quantas forças eu quiser aí, tá bom? Nesse caso, nesse exemplo aqui, são apenas duas. Mas eu poderia ter 3 pessoas empurrando esse carro, né? Se fosse um carro mais pesado. Vamos ver um exemplo, né? Então o exemplo diz o seguinte, aquele mesmo desenho, né? Calcule a força resultante nesse esquema aí, sabendo que F1 vale 5 newton e F2 vale 3 newton, certo? Então vamos ver. Isso é um exemplo, é bem simples isso aqui, certo? Certo? Ele quer saber a força resultante, eu vou chamar isso de Fr, né? Fr, botar uma setinha em cima porque eu estou trabalhando com vetor, né? Como tem apenas duas forças, vai ser F1 mais F2, certo? Se tivesse 3 forças, seria mais F3, tá bom? Como as duas forças estão no mesmo sentido, eu somo. Se elas estivessem em sentidos contrários, eu fazia a subtração, tá bom? Então, Fr, que é a força resultante, vai ser igual. Agora, quando eu estou calculando, eu já tiro a setinha, tá bom? F1 que vale, ó, 5. F1 é 5 mais F2 que é 3. De modo que a força resultante vai ser igual a 8 newton, tá bom? Então, esse é o valor da força resultante. A força desses dois jovens aí, juntas, elas equivalem a 8 newton, certo? A força resultante ela vai ser ela também vai ser horizontal, como as outras duas forças, e também vai ser da esquerda para a direita, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora das leis de Newton. Vamos falar da primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia, certo? O que diz essa lei? O que diz essa primeira lei de Newton? Ó, vê esse desenho aí, né? Nesse desenho, o que é que a gente consegue observar aqui? A gente vê o seguinte: aqui o ônibus, né? Ele estava parado e ele começou a se movimentar. Quando ele entra em movimento, o que acontece com as pessoas? Ó? A tendência natural dos corpos é permanecer no estado que se encontra. Então, se o corpo está parado, a tendência desse corpo é permanecer parado. Se ele estivesse em movimento, era permanecer em movimento. Então, quando o ônibus ele está em movimento, né, que ele freia, né, aqui nesse caso ele freou, ó, os corpos eles estavam em movimento. Então, a tendência era permanecer em movimento. Quando o ônibus freou, né, os corpos eles foram para frente, porque a tendência natural era permanecer em movimento, tá bom? Então, podemos dizer, nesse primeiro princípio, que todo o corpo, né, continua em seu estado de repouso ou de movimento, ou parado ou se movimentando, certo? Uniforme e em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se houver alguma força aplicada, aí ele vai mudar o estado que se encontra, né? Outro exemplo aí é o cinto de segurança, né? Por que nós utilizamos o cinto de segurança? Por que é tão importante o uso do cinto de segurança? Muita gente poderia dizer que era para evitar multas, certo? Mas não é apenas por isso. Na verdade, o uso do cinto de segurança é para nós, como o próprio nome diz, é para a nossa segurança, né? Está totalmente relacionado com a primeira lei de Newton. Nós estamos em movimento no carro, né? O carro está em movimento e nós estamos em movimento junto com o carro. Se de repente, por algum motivo, o carro precisa frear, né? Qual vai ser a tendência do nosso corpo? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele será lançado para fora do carro, porque ele está em movimento junto com o carro. Então, o que é que o cinto de segurança faz? Ele prende
o nosso corpo ao carro. Ele evita que o nosso corpo seja lançado para fora e assim o acidente possa ser muito mais perigoso, tá bom? Então, a primeira lei de Newton, ela pode ser resumida da seguinte forma: o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O corpo em movimento tende a permanecer em movimento, tá bom? A segunda lei de Newton, né, ela também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, certo? Ou simplesmente segunda lei de Newton. É muito importante essa segunda lei, muito útil, vai ser muito utilizada, tá certo? E esse princípio, né, vai estabelecer uma proporcionalidade entre a causa, que é a força, e o efeito dessa força, que é sempre uma aceleração, né? Então, quando uma força é aplicada no objeto, esse objeto ele entra em movimento. Quando um objeto entra em movimento, ele tem sua velocidade alterada. A alteração da velocidade significa o quê? A aceleração. Então, a segunda lei de Newton estabelece uma relação entre a força e a aceleração, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, né, um corpo de massa m, né, certo? Que está parado, certo? A aceleração é zero. De repente eu aplico uma força a esse objeto, nesse caso esse carrinho, o que vai acontecer? Quando eu aplico uma força, né, eu vou acelerar esse corpo vai entrar em movimento, tá certo? Só que a força para que esse objeto entre em movimento, ela será proporcional à massa. Então, por exemplo, se o carrinho tem pouco peso, né, tem poucos objetos, eu apenas aplico uma força pequenininha. Se tiver muita coisa, se tiver muito peso ali, né? Na verdade a gente vai ver que a palavra peso ela não está relacionada com a massa, né? Eu estou falando aqui para que vocês possam entender, certo? Mas se existem muitos objetos ali, tem uma massa muito grande, eu vou ter que aplicar uma força maior. Ou seja, a força ela vai depender da massa do objeto, né? Quanto maior for essa massa, maior deverá ser a força aplicada. Quanto menor for a massa, menor será essa força aplicada para que o corpo acelere, entre em movimento, tá bom? De modo que eu posso dizer que a força resultante, a força F, na verdade eu coloquei aqui F, mas poderia ser a força resultante, né? A soma de todas as forças. Exatamente igual ao produto da massa, né? Vezes a aceleração adquirida, tá bom? É isso. Isso é a segunda lei de Newton. E a gente pode ver um exemplo da segunda lei de Newton, uma aplicação, né? Então, olha só o que diz esse exemplo. Esse exemplo, ele diz que um corpo de massa 2 kg, então imagina que eu tenho aqui, né? Aqui tem um desenho. Ó, eu tenho aqui um objeto, certo? Imagina que esse objeto ele tem 2 kg. Essa é a massa desse objeto, 2 kg, certo? E ele está sob a ação de duas forças horizontais, né, como a gente está vendo aqui, ó. Só que elas estão em sentidos contrários. Uma está apontando para um lado, outra está apontando para o outro. É como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, tá certo? Então eu tenho duas forças, eu tenho F1 e F2, certo? F1 é 20, F2 é 8, tá bom? Ele quer saber duas coisas. Primeiro a força resultante, depois a aceleração. Então olha só, a força resultante, né, nós já vimos que vai ser quem? F1 menos F2. Né? Por que eu estou subtraindo aqui? Naquele outro exemplo eu somei. Aqui eu estou subtraindo porque o sentido é contrário. Tá bom? Então a força resultante vai ser igual a F1, que é 20, menos F2, que é 8. Ou seja, a força resultante vai ser igual a 12 newton. Tá bom? Esse é o valor da força resultante. Agora, aplicando a segunda lei de Newton, né? O que é que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Força e massa são grandezas vetoriais. Então, a gente calculou a força resultante aqui 12. Então, 12 é igual a massa foi 2 vezes a aceleração. Tá bom? Então, nós sabemos, né, que quando eu quero resolver essa equaçãozinha aqui, quero descobrir o valor de A, eu tenho que isolar esse A, né? Então esse 2 ele tem que passar dividindo para o outro membro, né? Vai ficar 12 dividido por 2 e a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da aceleração adquirida. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer o seguinte, que
Quando eu aplico, né, essas duas forças, né, 20 e 8, esse objeto ele vai se movimentar para a direita, né, porque a força F1 ela é maior, então vai se deslocar para a direita. E vai se deslocar como? Ela vai percorrer 6 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso é o que nos diz esse problema. Tá bom? Então, a aula de hoje foi sobre essas duas leis inicialmente. Depois a gente fala sobre a terceira lei. Tá bom? E bons estudos.